Olá! Hoje a gente vai tentar resolver um dos maiores quebra-cabeças do mercado de trabalho. Porque, afinal, empresas incríveis e profissionais super talentosos parecem ter tanta dificuldade para se encontrar. Parece que deveria ser uma combinação perfeita, né? Mas na prática, existe um verdadeiro abismo separando os dois. Vamos entender o porquê disso. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar, não é mesmo? De um lado, temos empresas com vagas abertas precisando muito de profissionais qualificados, e do outro, a gente vê talentos incríveis buscando oportunidades que simplesmente não parecem ser a ideal para eles. É uma situação frustrante que, olha, atinge todo mundo. Sabe que tem até um nome para isso no mercado? Apagão de talentos. E essa imagem da ponte quebrada resume o problema perfeitamente. Não é que falta gente boa ou que faltem vagas interessantes. O ponto central é que a conexão, a comunicação entre esses dois mundos, ela simplesmente não está acontecendo como deveria. E isso, de certa forma, define o cenário de trabalho que a gente vive hoje. Então, como é que a gente resolve isso? Bom, a solução começa com uma baita mudança de mentalidade. É preciso deixar para trás algumas ideias antigas e evoluir o jeito que as empresas enxergam as pessoas que já fazem parte da equipe ou que poderiam fazer. E olha, essa transição é fundamental. Durante muito tempo, o RH foi visto como aquele departamento que só cuidava da parte administrativa, da burocracia, da folha de pagamento. Mas hoje, a gestão de pessoas moderna é um parceiro estratégico que, de fato, senta na mesa para tomar decisões. Recrutar deixou de ser uma tarefa isolada para se tornar uma peça-chave no crescimento de qualquer empresa. E como se constrói essa ponte? Bom, o primeiro pilar é a base, a fundação. E como em qualquer boa construção, tudo começa com um excelente planejamento estratégico. Antes mesmo de pensar em anunciar a vaga, é preciso ter um plano muito, mas muito claro. Pensa comigo, um processo de recrutamento sem um plano é tipo construir uma casa sem a planta. Simplesmente não vai dar certo. Por isso, esses 4 passos são cruciais. Primeiro, entender qual é a real necessidade daquela função. Depois, listar o que é essencial, as habilidades e a experiência. Em seguida, detalhar as responsabilidades do dia a dia. E, por fim, analisar qual é o perfil ideal no mercado. Fazer isso poupa tempo, evita retrabalho e, claro, atrai as pessoas certas desde o início. Certo. Com a fundação pronta, é hora de começar a construir a ponte de verdade. E a matéria-prima principal dessa construção é a comunicação assertiva. Esse é o nosso segundo pilar. E é aqui que entra o poder da comunicação direcionada. Se uma empresa quer atrair talentos mais jovens, mais criativos, não faz sentido nenhum anunciar um jornal impresso, concorda? As redes sociais são o canal perfeito para isso. Elas permitem não só focar no público certo, mas também vender a cultura da empresa. O exemplo da Red Lobster é ótimo. Eles usam várias plataformas para mostrar os bastidores, o dia a dia da equipe, e isso cria uma conexão muito mais real com quem está procurando uma vaga. Muito bem, o candidato ideal foi encontrado. E agora? O momento de fazer a proposta é decisivo. E o nosso terceiro pilar mostra que, hoje em dia, uma oferta de valor de verdade vai muito além do salário que cai na conta no fim do mês. Vamos ser bem diretos aqui. Aquilo que antes era visto como um grande diferencial, tipo vale-refeição ou plano de saúde, hoje é o básico do básico. É o mínimo que qualquer profissional qualificado espera. Para atrair os melhores de verdade, as empresas precisam oferecer algo a mais. E o que seria esse algo a mais? É exatamente o que os talentos mais modernos estão buscando. A gente está falando de flexibilidade de horários, de autonomia para tocar os próprios projetos, de reconhecimento e, principalmente, de um caminho claro para poder crescer. São esses benefícios que realmente agregam valor e que fazem os olhos de um profissional brilharem hoje em dia. Essa é, talvez, uma das perguntas mais importantes que um profissional se faz. Ok, quais são as minhas chances de crescer aqui dentro? E a falta de uma resposta clara para isso é um risco gigantesco para a empresa. Um plano de carreira transparente não é só um benefício, sabe? É uma ferramenta crítica para atrair e, mais importante ainda, para conseguir manter as pessoas ambiciosas na equipe. E por fim, a gente chega no quarto pilar, que talvez seja o mais importante de todos, aquele que amarra tudo: o fator humano. É fundamental lembrar que por trás de cada currículo, de cada candidatura, existe uma pessoa. Essa citação diz tudo, né? O processo inteiro, desde o planejamento da vaga até a seleção final, precisa ser respeitoso. Cada etapa tem que valorizar o tempo e o esforço de quem se candidatou. Humanizar o processo não é um luxo, é uma necessidade absoluta. Então, resumindo, para construir essa ponte entre empresas e talentos, é preciso um bom planejamento, uma comunicação certeira, uma proposta de valor real e, acima de tudo, humanidade.
Mas, para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Esse apagão de talentos talvez seja só um sintoma de um desafio ainda maior. O que acontece quando a tecnologia avança muito mais rápido do que a educação consegue acompanhar? Essa lacuna, que só tende a crescer, torna a busca por profissionais qualificados cada vez mais complexa e, com certeza, vai moldar o futuro do trabalho. Muito obrigado pela companhia